Estamos hoje com Laís Oliveira. Eu nunca soube se era Python ou Python. 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 Dá vontade. É a linguagem de programação, não. Né? Eu acho que é coisa minha mesmo. Coisa de nerd. É Python mesmo. Laís, fisioterapeuta, formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, professora de balé, tem grande curiosidade por movimento, dor e arte. Então a gente vai discutir exatamente isso aqui hoje. Formação em Pilates, no Brasil e no Canadá. É diferente? Pilates Depende das... Por exemplo, o estúdio que eu estagiei, que eu fiz a minha formação, ele já tem um perfil muito parecido com o de lá, né? O diferencial que eu encontrei é que eles têm mais classes individuais, iniciais, para que essas pessoas desenvolvam os conceitos básicos, né, de core, né, de respiração, e aí depois elas são jogadas em turmas grandes, então tem turmas de 30 pessoas, sabe? Agora com a pandemia, claro, deve estar tudo diferente, mas eles têm essa coisa do autocuidado, né, bem desenvolvido. Também fez especialização em terapia manual e postural e trabalha hoje em dia numa clínica multidisciplinar para tratamento da dor, especialmente a dor crônica. Então, eu pretendo não lhe encontrar trabalhando, não precisar, né? Apesar de que eu mesmo sofro muito com o nosso tema da noite. Imagina, eu fui pesquisar, né, antes de vir para cá, dicas, assim, artigos que trouxessem demandas de pessoas que trabalham com desenho especial, né? E é impressionante como tem muito pouca coisa. Eu achei, assim, musicista, achei pra dança, mas, assim, de pesquisa em relação às principais queixas dos desenhistas, de pessoas que trabalham com desenho, pintura. Muito engraçado. Essa questão do artista é porque, como eu até falei em outra live que a gente já conversou, nós temos essa ideia de ver a arte pronta, né? É muito mágico ver acontecer ali no momento, sabe? A apresentação, não se vê ensaio, não se vê os estudos, não se vê as tentativas. E o artista, ele também emerge demais no que está fazendo. E ele só vai sentir a dor depois. No momento que você está ali em hiperfoco, concentrado, você ignora isso. E aí você ainda fica se perguntando depois por que seu pescoço está doendo, por que seu braço está entrevado. E sabe o que é interessante também? Não leva tantas horas, né? Sabe o que é interessante também? É que eu vi também algumas pessoas, assim, vamos dizer assim, negligenciando, entendeu? Um processo doloroso, meio que faz parte do processo, sabe? Como eu não consegui muito material científico, né, específico, eu pesquisei vários blogs. E aí eu vi algumas pessoas, alguns artistas falando, pessoas que trabalham com quadrinhos, especialmente, né? Eles dizendo que às vezes a pessoa entende que faz parte do processo e só vai procurar ajuda quando já está super desenvolvido, sabe? É engraçado falar que faz parte do processo quando você encontra o artista jogado no chão, ou então numa banqueta completamente desconfortável, ou no meio da cozinha. Bom, eu acho que não faz parte do processo se você não está no ambiente de trabalho. Também acho que não. Mas eu achei interessante essa coisa da negligência mesmo da dor, sabe? Pois é. E aí, como eu te falei, a gente começa a trabalhar, a gente entra em um estado de concentração. Eu mesmo, uma vez, eu fui fazer um quadro, eu estava acostumado a pintar apenas em pé. Eu passei tantas horas em pé... desenhando outro dia em pé. Ou... De hat hand, inclusive. De bailarina, viu? Pô, eu também. Então, você tem visto mais casos nessa quarentena? De sintomatologias dolorosas, você pergunta, né? Isso. Sim, obviamente. Eu acho interessante, tem uma frase que é muito legal, que diz assim, existem décadas que acontecem em semanas, né? E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. As pessoas foram meio que obrigadas, né, a viver esse novo estilo de trabalho, que é algo que, de normatização, é algo muito novo. Eu fui pesquisar, que eu não lembro exatamente o ano, se era 2008 ou 2018, que aparecia alguma norma de home office. Mesmo assim, essa coisa do mobiliário não é bem decidida, não é bem determinada. Depende muito do contrato que você tem com as empresas. Então, tem empresa que não tem muito compromisso em relação a dar essa coisa do espaço físico, de ajudar de alguma forma.
Sem falar que tem ainda as questões sociais, né? Biopsicossociais, né? Eu acho que dá pra focar mais nessa parte psicossocial, né? Do estresse, de ter filho em casa, né? Tem pessoas dizendo lá, eu não consigo nem me concentrar. Eu acredito que existe essa mentalidade de que se você está em casa, você se resolve. A empresa se abstém, né, dessa responsabilidade. Exatamente. É complicado. E você bem uma boa sabe cadeira que... faz uma grande diferença. E você bem sabe que estudou um pouquinho mais a fundo a ergonomia, que a questão do ruído, por exemplo, faz diferença, a iluminação que não é adequada, né? Com certeza. Às vezes a cor da família passando. Formas. A lâmpada que você usa é diferente. Muda não só o seu humor, como a sua disposição. Eu deveria ter feito até uma live só sobre iluminação. Poxa, deveria mesmo. Mas isso daí fica para a próxima. Eu estava lendo um pouquinho muita coisa. Sobre essa coisa da alimentação e do cansaço ocular mesmo, né, oftálmico, né? Tem muita coisa interessante falando sobre isso. Dores de cabeça podem estar associadas, por exemplo, né? Então, a questão da alimentação é algo importante mesmo, acho que é legal. Sim. E às vezes você está trabalhando e você não sabe o porquê você não está alcançando o resultado desejado. Às vezes é só a sombra que está emitindo ali sobre o papel e você não está enxergando direito, ou até mesmo o IRC da lâmpada, que é o índice de reprodução de cor, que está errado. A maior parte dessas lâmpadas fluorescentes, elas são ditas como melhores, mas elas não têm o IRC que tem a lâmpada incandescente. Então você não enxerga a cor que realmente deveria ser. Mas e aí? Esse pessoal que chegou até você, o que é que eles estão sentindo? As principais reclamações que seus clientes estão fazendo? Então, eu vou voltar um pouquinho, né? Como eu estava dizendo, parece que o processo virtual se intensificou, né, na pandemia. Eu gosto muito dessa frase, eles dizem assim, tem décadas que acontecem em semanas, né? Então, assim, o processo acelerou. A gente comentou antes, para as pessoas que não estavam aqui, né? Vou repetir. Mas essa coisa da normatização do home office é algo muito novo. Algumas empresas, né, fizeram alguns contratos e conseguiram fazer uma espécie de acordo para adquirir imobiliário, enfim, monitor especial. Mas a maioria não, justamente por ser algo novo. E então muitas pessoas estão vindo com queixas dolorosas, e as principais, sem dúvida, são as que, inclusive, né, apareceram aí no seu feed, né, quando você fez as perguntas. Sim, dores cervicais. Eu anotei tudo aqui. Dores cervicais, né, no pescoço, né, pode ser só localizado no pescoço, pode descer para o braço. As tendinites dos punhos, né, nos dedos, por conta da digitação. Eu vou fazer uma pergunta, se alguém tiver um palpite, joga aí no chat. Quantas palavras vocês acham que vocês escrevem em 1 minuto? Escreve aí um chute que daqui a pouco eu conto. E assim, a gente digita muito rápido. Eu acho que hoje em dia o pessoal consegue ainda mais rápido no celular. Celular, então, eu também acho. E tem vários atalhos hoje, né? E tem gente que consegue de uma mão só. Eu não tenho essa destreza toda. Eu também só sei com as duas, assim. Mas só alguém pra vocês vai fazer terem um chute? ideia, ninguém chutou? Mas vamos lá, em média são 52, 53 palavras. Caraca, olha. Pô, você também é demais. Calma aí, 368 palavras. Calma aí. Pena de evento dele. São em média 52, 53 palavras por minuto. E uma pessoa que é treinada, ela chega a fazer 90 palavras por minuto. É muita coisa. Então, assim, pense que cada movimento, né, envolve várias articulações. Então, a sobrecarga é algo que tem surgido na pandemia. A gente não consegue escrever essa velocidade na mão. Não, é muito difícil. E aí, sim, são essas queixas, né, cervicalgias, dores de cabeça, cefaleias, que elas podem estar associadas, né, a alguma condição articular, né, cervical, ou talvez condições que a gente estava comentando, iluminação, até privação de sono, estresse, porque a gente vive estamos vivendo um momento realmente sem ele. Meu pai disse que só consegue 5. E é verdade. Eu já vi. Tem que treinar. E aí eu sei que são essas principais queixas. Dor lombar, muitas pacientes vêm queixando também de dor lombar, que aí a gente vai entrar na coisa da cadeira mais tarde, né? A gente vai ter algumas formas de talvez diminuir essa sobrecarga. Eu acho que são essas principais. Tendinopatias, cervicalgias, dores dos membros superiores, né? E lombalgia, né? Dor na lombar, região inferior da coluna. Um aqui.
Matheus disse que sente dor nos joelhos e nas costas. Dor no joelho. Eu também já senti quando eu era estagiário, sabia? Às vezes, porque a gente vai falar hoje sobre ergonomia, né? Mas se a gente vai falar sobre dor, que dor é um pouco mais complexo, né? Envolve outros domínios, né? Mas em relação à ergonomia, a gente sabe, né, que, por exemplo, ter uma flexão de joelho, né, adequada, de média 90 graus, pode ajudar, né? Algumas condições de banquinho, né, que às vezes não tem muita regulagem, pessoas são muito altas, né? Então, às vezes... É complicado isso, né? Porque a gente procura uma proporção áurea, mas sempre tem alguém que foge muito da curva. Uma pessoa muito baixa, muito alta, simplesmente não vai ficar confortável. Por isso que nesses últimos anos... um móvel que possa se adaptar. Exato. Por isso que nos últimos anos, essa questão da postura tem mudado um pouco de formato, né? Até pouco tempo a gente ainda tinha muitas regras, né? Do quanto tem que ter de distância da coluna para a parede, né? Pêndulo, quantos graus a curvatura, mas a gente sabe hoje que as pessoas são diferentes, elas vêm em formatos diferentes. E às vezes o que serve para um não serve para o outro, o parâmetro, né, é diferente. Então, eu acho legal que a ciência vem acompanhando, né, esse processo de entendimento melhor, né, enfim, das individualidades, respeitando as individualidades. E parece que hoje essa coisa de ser um móvel que seja adaptável, que você consiga regular, aqui, né, tem crescido também, né, na indústria desses mobiliários, eu acredito, né? Em relação aos diagnósticos, que eu falei até então de diagnósticos clínicos, né? Sintomas são as dores, né? As pessoas se queixam de dores. Aí, às vezes, as pessoas vêm com alguns diagnósticos clínicos também, que é o caso de uma hérnia de disco, de a tendinopatia, que a gente falou, né? E é interessante quando a gente recebe esses diagnósticos não ficar muito assustado, porque a tendência é a gente ficar, né, bem tenso, isso, né, vai determinar a forma como eu me sinto, não é bem assim. Às vezes a gente encontra pessoas que têm um diagnóstico, às vezes até bem avançado, e a pessoa não necessariamente apresenta, né, esses sintomas que seriam pareados. Então é legal a gente ter calma, ter paciência, fazer às vezes uma consulta com um profissional, né, que seja especializado, e, né, enfim, dali observar, por exemplo, o fisioterapeuta, ele vai avaliar a condição, né, funcional, né, vai avaliar se há algum bloqueio articular, vai avaliar, vamos dizer assim, o impacto no movimento dessas patologias. Pra gente não virar uma tag, né? A pessoa é a doença, né? E não é bem assim. Não necessariamente a pessoa tem que, enfim, ter um diagnóstico assim, vamos dizer assim, terrorista. Uma dúvida que eu tenho é se a própria postura no trabalho, esse trabalho excessivo, ele causa algum dano permanente, ele pode causar uma coisa que lhe acompanha a vida toda. Vamos lá, ó. Algumas condições, se não forem ajustadas ou tratadas, sim, elas podem se tornar modificações permanentes. Mas isso também não quer dizer que você vai sentir dor a vida inteira. Porque dor depende de outros fatores também. Privação de sono, alimentação, estresse, né? Então, assim, pode sim levar, por exemplo, a gente sabe que os discos, né, articulares, que são estruturas que ficam entre os ossos, eles não são vascularizados. Então, quando ele é lesionado, né, ele tem, sabe a árvore que tem várias camadinhas dentro? Quando você, né, vê uma árvore cortada, tem várias camadas. O disco, ele é assim, ele tem várias camadinhas dentro. A depender do tipo de lesão, às vezes as camadas elas não são refeitas. Então, a pessoa, vamos dizer assim, tem mais propensão a ter esse escapamento do líquido interno e comprimir algum nervo, né? Poxa, até a medula atrás, isso pode gerar algum tipo de radiação. A gente sabe que algumas condições elas não são reversíveis, mas a gente tem pessoas, por exemplo, com condições assim relativamente mais avançadas e que elas não sentem dor nenhuma. Então é legal a gente também não criar o terrorismo, sabe? Pode generalizar também, né? Me vieram uma pergunta que os efeitos dessas décadas em semanas são reversíveis? Será que eles se referem ao ambiente de trabalho ou à forma que a gente está usando ele? Boa pergunta, porque se for também relativo ao tempo, eu acho que vai demorar muito ainda pra gente voltar ao normal. Eu acho que nem todo mundo vai sair do home office. Vai ter gente que chegou para ficar mesmo. Até porque tem pessoas também que têm fatores de risco, né? Então é complicado, é uma loteria, né? A gente não sabe quem realmente vai ficar, né, mais grave. A ciência ainda está evoluindo para entender melhor. Mas eu creio que a tendência é que a gente melhore o ambiente de trabalho, o estudo sobre isso. Eu mesmo fui descobrir quando eu comecei a
trabalhar em home office. Eu trabalhava muitas horas desenhando para uma empresa e eu comecei a ter dores no cóccix, dor no ombro. Eu fui pesquisando, tem muita coisa errada aqui. Eu ignorava, né? Porque quando eu tinha que fazer um trabalho apenas para mim, me incomodou, eu saía. Depois eu voltava para continuar. Mas quando você tem uma meta a cumprir, você começa a forçar. E eu acho que é aí que está o perigo do home office. Se entra em estado de fluxo, né? Eu estava até conversando outro dia com uma pessoa conhecida minha, ele dizendo assim, Lai, a sensação que eu tenho é que eu acabo o trabalho, mas o trabalho não sai de mim, porque tá ali na frente, né? Então ainda tem essa coisa da relação com o trabalho, né? Você não para, você lembra de alguma coisa, vou fazer agora logo, né? Tem casa. Então, é diferente. É diferente você trabalhar um espaço para isso e um espaço que, né, você ainda está adaptando para, né? Se possível... Deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Como é que você trabalha no seu espaço de ateliê, assim, especialmente pintura? Você me falou inicialmente que era mais em pé, né? Mas você usa banco, tem uma cadeira, como é que funciona? Não queira saber. Porque assim, eu pesquisei assim, e vejo que muitos artistas eles trabalham com banquinho mesmo. Olha, eu trabalho parecendo um gárgula. Sabe? Sobre a pintura, sobre... Porque assim, a sugestão para home office é que a cadeira tem uma inclinação, né, posterior. Só que eu penso que o trabalho de vocês envolve muito detalhe. Então eu imagino que não tem para fazer de longe, assim, né? Você tem que chegar pertinho para ver algumas coisas, né? Quando eu trabalho no digital, a gente consegue contornar muita coisa. A gente tem o zoom, eu trago o monitor mais para frente. Eu criei uma base. Aqui eu modelei uma caixa e fiz uma base específica para ficar na altura correta. Então ela é bastante cômoda para mim. É porque a pintura digital é quase o mouse, né? Também. Quando eu tô... na verdade, a mesa digitalizadora, né? Então é uma coisa muito cômoda, de repente, você ter um monitor ajustável, mas a sensação é muito parecida ainda com o tradicional. Entendi. Agora, quando você está em um quadro, por mais que você comece de longe, aos poucos você vai entrando na pintura, você vai se aproximando, você vai... Quando percebe, você já está colado na tela. É aquela coisa das regras generalistas, né? Eu imagino que não seja, assim, o mesmo tipo, né, de sugestão, né, para quem trabalha, por exemplo, com pintura, né? Isso também não é para todo mundo, né? Porque eu tenho quadros mais detalhados, tem alguns que têm umas questões mais realistas, e aí eu foco mais. Mas também tem quem apenas movimente o pincel, o braço em escalas maiores. O que também envolve muito o ombro. Tem outros tipos de problemas aí. De sugestões que eu vi, assim, o ideal é que a gente tente dividir, né, assim, entre as articulações, o movimento. Porque se a gente só usa um tipo de articulação, a gente tende a sobrecarregar ela. A gente tem, por exemplo, no braço, a gente tem os dedos, tem, né, o punho, né, tem o cotovelo, tem o ombro. Então, se a gente consegue dividir e em alguns momentos até mudar a técnica, talvez, né, de pintura, de desenho, isso pode ajudar. As pausas, né, eu acho que também são interessantes, tentar de dar 20 a 30 minutos, ou uma hora, e vai muito, né, também do fluxo, né, do estado de fluxo. Isso é muito difícil, isso é muito difícil. O ideal é pelo menos colocar um timer, porque se deixar você não vai ver o tempo passar. Mas é complicado, a gente sabe. Então tenta pelo menos alongar, creio eu, né? Se sugere, voltando à pergunta do seu pai, que ele estava perguntando, se sugerem sim alguns alongamentos, alguns movimentos para aquecimento das articulações. Por exemplo, articulações são interessantes, né? Punho, né? Cotovelos, né? Ombros, né? Que seriam talvez específicas para o trabalho de desenho, né? Já que a gente está focando, né? Para pessoas que estão tentando sobreviver nessa pandemia através da arte, né? Uma coisa interessante Eles falam muito também sobre alongamentos reversos. Por exemplo, se eu trabalhei mais tempo assim, eu vou fazer o reverso, sabe? Sim. Para os meus alunos, eu passava sempre alguns exercícios para os dedos. Legal. Começa a perceber, bolinhas para fortalecer. Com eles que os dedos da mão dominante têm mais dificuldades. Eu creio que pelo celular eles ficam mais enrijecidos. Sobrecarrega mais. É legal a gente falar também o que é sobrecarga, porque todo mundo fala o que é sobrecarga, ninguém, assim, você pega os vídeos, a pessoa nem sabe o que é sobrecarga. Né? Sobrecarga, na verdade, é um desequilíbrio entre a capacidade e a demanda. Se a gente tem uma demanda muito grande e tem uma capacidade neuromusculoesquelética muito pequena,
a tendência é que a gente sinta, né, incômodos e sobrecarrega a articulação. Os tecidos, eles tendem a se adaptar a essa sobrecarga, e geralmente tornando mais espessos. Então, isso pode, enfim, gerar algumas situações de compressão de outros tecidos. Quando a gente se move, é legal a gente pensar que todos os tecidos se movem também lá dentro, né? Às vezes a gente, quando pensa assim, né, no movimento, a gente só pensa na carcaça, né, a parte externa, mas todos os tecidos, eles se interlaçam, né, se movimentam dentro das estruturas. Então, quando o tecido ele fica muito espesso, às vezes ele acaba comprimindo nele. E geralmente, quando há compressão, a gente sente aqueles formigamentos, sabe? Aquelas dores que são irradiadas, que a gente comentou no início, né? Geralmente estão relacionadas a essa questão mais neural, do pressionamento, do pensamento, como a gente chama, né? Neural. E aí, isso a ideia, geralmente, da fisioterapia é a gente melhorar a capacidade para que a gente consiga equilibrar com a demanda. Né? Se a gente tem uma capacidade alta... Perguntaram aqui se você é uma fisiobailarina. Isso ajuda ou dificulta no home office? Porque você tem que assumir completamente diferente do balé. É porque, assim, na verdade, eu não tenho... nos últimos anos eu não estou dando aula, eu tenho 2 anos. Mas, assim, eu tenho conversado muito com as minhas colegas e elas estão sentindo também dificuldade. Porque, assim, indo pelo lado da dança, né? O espaço, às vezes, é limitado. Você não tem aquele trabalho, né? Aeróbico, por exemplo, que tinha antes, né? Para as pessoas que estão trabalhando em casa, tá um pouquinho difícil mesmo. O home office, né? E dentro da fisioterapia, eu tenho tido muito pouco home office, né? Eu atendo na clínica, né? Tenho ido na casa das pessoas, né? Atendo a domicílio. Eu tenho tido muito pouco home office. Mas, assim, eu acredito que seja mais importante, né? As consequências, vamos dizer assim, nas pessoas que trabalham com digitação, trabalho burocrático, né? Na dança ainda se move muito, né? Ainda, enfim, você trabalha com movimento, né? É ótimo trabalhar com movimento. E a atividade deve auxiliar bastante, né? Ah, com certeza. O mal, né, desses trabalhos, assim, de burocráticos, vamos chamar assim, é que a gente passa muito tempo parado. Os estudos que tentaram comparar, por exemplo, o fato de estar sentado com a dor não foram, assim, não tiveram respostas, assim, muito... não elucidaram, entendeu, esse dilema. Parece que não necessariamente está associado com a postura sentada. Parece que não necessariamente está associado com você pegar as coisas no chão com o joelho esticado. Parece que é muito mais que isso, sabe? Corrija-me se eu estiver errado. Mas, a meu ver, vai doer independente da sua postura se você ficar durante 5, 6 horas lá. A gente tem que lembrar... Você pode ter a melhor postura de todas. Perfeito. A gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele foi evoluído por milhões de anos para ser de atleta, um corpo de atleta. Né? Nós caçávamos, corríamos, né? Que 20 quilômetros por dia, né? Subir em árvore para coletar. E é legal a gente lembrar que a ergonomia surgiu lá atrás. Ergonomia, na verdade, são formas de a gente melhorar o nosso trabalho. Lembre que a gente, lá no período paleolítico, né? A gente fazia instrumentos para o trabalho, para caçar, lanças, né? E tínhamos uma vida muito abundante de movimento. Então é como se a gente, na verdade, não tivesse adaptado a esse novo estilo. A gente evoluiu anos para ter muito movimento, para ter uma variedade de movimento enorme. No entanto, agora a gente está fazendo uma reversa, né? Mudou tudo. Sim. A tendência é essa, né? Eu sempre lembro do filme do Wall-E. Os seres humanos só apareceram bem depois no filme e todos eles completamente estáticos. Pois é, dessa pegada, eu acho que vai ser assim. Tem uma coisa que é interessante a gente lembrar, é que eles falam sobre a variabilidade de movimento, né? Muitos estudos têm surgido dessa linha mais atual de entender o movimento, falando sobre a variabilidade. A gente tem 2 tipos de variabilidade. A variabilidade, assim, de forma geral, tá, gente? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas a gente tem 2 tipos de variabilidade. A variabilidade intra-indivíduo, ou seja, quando a gente faz, por exemplo, uma letra A, a gente tem várias formas de fazer a letra A. Sabe? Várias formas, vários graus de liberdade das articulações para a gente fazer o mesmo movimento. Tem um estudo mesmo, tem um fisiologista, 1960 e pouco, eu acho. Não lembro exatamente o ano dele, que é russo, foi considerado o pai da biomecânica. A gente me corrija o ano aí se eu errei, eu não lembro de qual. Mas ele queria estudar a variabilidade do movimento. E o que ele fez? Ele pegou pessoas que trabalham na metalurgia e gravou os movimentos, né, para poder ver se... Escolheu, obviamente, as pessoas mais treinadas, as pessoas mais experientes, porque, teoricamente, ele queria entender como era o movimento para as pessoas ensinarem os outros copiar. Só que aí ele percebeu que parece que nós temos uma assinatura própria.
Olha que interessante, né? Até em relação ao movimento, nós temos uma assinatura própria de como faz o movimento. E isso não quer dizer que seja ruim. Todas as pessoas que eles selecionam faziam o trabalho deles muito bem executado. E, no entanto, usavam formas diferentes de fazer. Então, isso chamou a atenção e vem chamando a atenção das pessoas ao longo dos anos, né? O quão é importante a gente treinar essa variabilidade. Parece que quanto mais variabilidade, melhor. Quanto mais opções de fazer a mesma coisa, melhor. Por isso talvez a importância da gente se movimentar, né? Por exemplo, tem uma coisa vamos que mudar, né? Eu falava para os meus alunos, sempre que alguém chega lá, uma das primeiras coisas que perguntam é como é a forma correta de desenhar, de segurar no lápis. A forma correta é a forma que você achar mais confortável. Perfeito. E talvez a mais confortável não seja a mesma durante 2 horas seguidas. Mas se você conseguir mudar ela, ou precisar mudar, não está errado. Mas isso sempre foi considerado dessa forma, ou você também entende que é um processo também? Porque pra gente é um processo. Isso não foi considerado sempre dessa forma. Tem muitos acadêmicos que tinham a forma de segurar o lápis, tem a maneira correta, mas eu já vi trabalhos lindíssimos com gente segurando o lápis assim. E se o resultado final chega, por que está errado? É mais ou menos por aí que nós estamos, né, desenvolvendo, as pessoas estão evoluindo. Mas existem erros na postura? Existem erros quando a gente está no home office? Existem, assim, formas de sobrecarregar menos as articulações, né? Existem formas de diminuir essa sobrecarga. E, claro, que a ideia é deixar as articulações mais relaxadas, né? As musculaturas mais relaxadas e as articulações mais numa posição de repouso. Então, geralmente, são com os punhos apoiados, o cotovelo geralmente dobrado 90 graus, o joelho dobrado a 90 graus. É legal ter um apoio para as costas, né? Para manter as curvaturas naturais. A gente sabe que as curvas da coluna, elas têm um papel, né? Um papel biológico, né? De tentar, durante a caminhada, diminuir a sobrecarga das articulações. Por isso que a gente tem essas curvas, vamos dizer assim, anatômicas. E eles têm o papel de fazer essa coisa do amortecimento quando a gente se move. Então, preservar as curvaturas da coluna parece ser interessante. Ainda que os estudos, né, mostrem que isso talvez não seja suficiente para evitar que as pessoas se lesionem. Mas o que a gente puder, obviamente, né, melhorar do espaço físico, o apoio para o pé, por exemplo, deixar um notebook ou um computador na altura dos olhos, já pode, obviamente, ajudar, dar algum conforto, pode ajudar. Outra coisa também interessante que eu passava para os meus alunos era um certo alongamento ocular. Como a gente foca muito no celular, no monitor, e também até o desenho ele exige um certo foco direcional num papel branco, a gente acaba piscando menos também. É muito comum as pessoas terem dificuldade de olhar para os cantos. A gente olha cada vez menos. As palavras bonitas ficam com você. A gente chama de ocolomotricidade, né? Que é essa coisa do movimento dos olhos, né? Você fala muito sobre o fato de você não né, ficar com o olho muito focado. Exatamente o que você falou. Foi até melhor porque foi mais fácil de entender. Então isso acaba, vamos dizer assim, vou chamar dessa forma, mas eu acho que nem seria adequado, tipo, trofiando, entendeu? A musculatura. Mas é bem por aí mesmo. É legal a gente lembrar que tem vários fatores que a gente pode analisar, né? É legal fazer, se você tiver opção, né, oportunidade, fazer uma avaliação de risco, né? Você observar os fatores que são técnicos, por exemplo, do seu material, que ele seja um material ergonômico, o mouse tenha, né, um formato ergonômico. Se você tiver, por exemplo, no caso da arte mesmo, se você tiver um pincel que tenha, eu tinha até separado aqui, tem uns que tem tipo uma almofadinha em volta, sabe? Então pode ser confortável. Tem gente que não se adaptou muito bem, não. Mas, vou achar aqui, peraí. Aqui, pincel, às vezes que tenha um engrossador, sabe? A parte técnica, né, se você puder melhorar, obviamente vai te ajudar. Tem a parte ambiental, que vem a luz, ruído, vibração. Aí você me ajuda aí, porque essa é a parte que você manja, do mobiliário, né? Pode entrar aí também. Dentro da parte técnica, algumas pessoas consideram o mobiliário técnico, né, do elemento técnico, né, da dimensão técnica. Eu acabo tendo que considerar também, né? A arquitetura me leva a esse encontro aí com essas observações. E, por fim, né, os fatores organizacionais, que é a questão das pausas, é você ter um turno, né, que seja bem distribuído, enfim, da sobrecarga mesmo de trabalho, enfim, reuniões, agora, você ter um espaço para descansar. Ele tem assumido uma característica também muito gourmet.
Não, é a melhor cadeira ergonômica e tem umas chamas desenhadas do lado dela. Aquelas cadeiras gamer, né, que estão bombando. O pessoal não sabe por que as cadeiras gamer são tão consideradas assim. Creio eu que seja porque foram feitas para se ficar várias horas sentado. Geralmente é porque respeita essas regrinhas que a gente falou, né? Elas têm uma leve inclinação para trás, né? Elas têm aquelas curvaturas ergonômicas, tem apoio para a cabeça, né? Geralmente tem regulagem para os braços, altura das pernas. Então, geralmente, elas são até mais caras, né? Essas cadeiras mais ergonômicas, porque elas têm essas coisinhas extras, ajustáveis, né? E aquelas almofadinhas a mais que são vendidas? Tem uma almofadinha para lombar, tem uma almofadinha para o cox. Então, vai muito apoio assim, pros do pés. pessoal, sabe? Vai muito do pessoal. Para os pés, ajuda é mesmo? Pode ajudar. Pode ajudar. É difícil a gente dizer com certeza, porque, como eu te falei, as pessoas são diferentes, né? Tem formatos diferentes, né? Um pouco diferente. Tem pessoas que ficam menos tempo, tem pessoas que ficam mais tempo. Então, vale muito, assim, da pessoa, assim, descobrir o que é mais interessante. Assim, teoricamente, se você tem um acolchoado, por exemplo, da almofada maior, a tendência é que seja um pouco mais confortável para o quadril. Menos, por exemplo, a gente, né, chega a ficar vermelha a pele, às vezes, não sei se você já percebeu, quando a gente não tá no estofado legal, às vezes até a perna fica toda vermelha, né? A tendência é que eu só noto os problemas no dia seguinte. Mas é isso, assim, se você tiver... Se fala muito essa coisa da almofada da lombar por conta disso, é preservar as curvaturas da lombar. Então, se você tiver, por exemplo, uma cadeira que já seja nesse formato, às vezes não tem problema. Como a gente tá falando de uma coisa adaptada, né, que as pessoas estão meio que se virando em casa, pode ser a almofada do sofá, pode ser uma almofada pequenininha, sei lá, de criança, né? Você pode improvisar, né, com a sua em casa, para colocar o pé, para botar uma caixa de sapato. Livro, eu já vi gente, eu não sabia nem que existia ainda, aqueles cadernos telefônicos, como é que fala, cara? Esqueci. Aquelas bíblias telefônicas, qual é o nome? Esqueci, tem gente que ainda usa pro pé. A lista telefônica? Lista telefônica, cara. Tem gente que ainda tem, cara. Aí tem gente que coloca, né? Dá pra improvisar de muitas formas em casa, né? Só você, obviamente, dedicar um tempo, né? Pra tentar entender, perceber seu espaço, o que é que pode melhorar. Pedir, às vezes, ajuda pra alguém que tá te vendo de fora. Às vezes tem uma ideia interessante. Às vezes consegue ver coisas que a gente não consegue ver. Se tiver a oportunidade, claro, né? Procurar um profissional para te ajudar. Mas às vezes você pesquisando direitinho, você encontra muitas dicas. Talvez não ajude em tudo, mas pode ajudar bastante coisa. Com certeza. A internet tá aí, né? Tem de tudo. Dr. Google. Isso. Então, para ajudar no que dói, o principal é um apoio. Pelo que eu vi e pelo que eu experimentei também, o que não tem apoio vai doer. Geralmente se você tá fica com o braço solto, pendurado. Vai doer em algum momento. Voltamos para aquela história da capacidade, né? Pode ser diferente, talvez, uma pessoa que tenha uma divisão melhor das tarefas, né? Que talvez consiga, né, fazer uma atividade física, sabe? Eu acho importante tocar nessa coisa do sedentarismo, porque, sem brincadeira, outro dia eu peguei a lista dos pacientes todos da clínica, que não são poucos, e fiz uma lista, né? Tentei organizar por produção e tal. E, sem brincadeira, 90% deles são sedentários. 90% são sedentários. Tem pessoas que nunca fizeram uma atividade na vida. No máximo aquela educação física do colégio e pronto, sabe? Então, parece que a atividade física ela tem uma importância muito grande. Quando a gente se movimenta e faz uma atividade física moderada, né? A gente tende a liberar muitas endorfinas, que são substâncias que aliviam a dor. Então, talvez eu não focaria tanto no mobiliário. Eu sei que ele pode ser interessante, mas acho numa vida saudável, nos hábitos de vida que sejam bons, né? Talvez esses sejam os principais. Sim. Porque senão a gente entra na coisa da gourmetização, sabe? Do mobiliário. É como também o pessoal que pergunta, né? Qual é o lápis que você usa para desenhar. É importante um material legal? Mas ele nas mãos erradas não vai fazer diferença nenhuma. Então, se seu corpo não vai aguentar ficar sentado, não adianta você ter a melhor cadeira do mundo, a melhor mesa do mundo. Eu li uma coisa interessante, eu não sei quem é o autor, que dizia que a postura ideal é a próxima. É, muito boa, né? Essa frase é muito conhecida também. É bem por aí. E é mais voltada para essa coisa da variabilidade. Porque quando a gente pensa em postura, geralmente as pessoas acham que é uma coisa estática, assim, né? A gente vive eternamente estático, né? Você tá sentado, tá totalmente estático. Postura de bailarina. Assim. Pronto. Não é bem assim que a postura funciona. A postura é uma relação entre vários, né? No sistema sensorial, musculoesquelético, a gente não fica totalmente parado. Se você colocar
as pessoas em pé, em um aparelhinho que mede a variação, né, de movimento no centro, você vê que a gente oscila em centro o tempo todo. Então, é legal a gente mostrar que nem a postura é estática. Porque, assim, se fala muito sobre essa coisa da postura, que é importante, obviamente, a gente lidar melhor com a gravidade. Quanto mais a gente, né, tiver músculos, especialmente músculos que sejam tônicos, né, músculos que tenham boa resistência, mais facilidade a gente vai ter de lidar com a gravidade. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma postura o tempo todo parada, vai ficar no home office o tempo todo com a mesma postura. A gente está o tempo todo oscilando no centro. Isso explica também, né? Porque a gente fica trocando de perna. Também. Mesmo parado, a gente oscila. Sim, e também se apoia em uma perna e depois na outra. A gente não fica exatamente nas duas o tempo todo. E aí a gente se questiona hoje, assim, eu não vou dizer assim de pessoal, tá? Vou falar da pesquisa, do ambiente acadêmico hoje, né? A gente se pergunta hoje, até que ponto avaliar apenas a postura é importante? Se a postura é uma fotografia do momento e você tem, tipo, infinitos momentos durante o dia, sabe? Então, hoje a gente pensa assim que a postura ela pode colaborar, sem dúvidas, avaliar a postura pode ser interessante, mas não só isso, avaliar o movimento, as disfunções de movimento, o que é que no movimento não está coordenando bem, o que é que está diferente do outro lado, o que é que às vezes, né, você identifica de fraqueza muscular ali, de falta de coordenação. Então, é mais interessante você pensar também na função, não só na postura, sabe, estática. É legal, às vezes vale, mas não é tudo. Mas é um a postura é um reflexo dos momento. hábitos, não é isso? Perfeito. Emocional também, né? É natural que, por exemplo, a gente esteja triste, a gente tem a postura mais interiorizada, então até o emocional também, às vezes, muda, né, a postura que a gente vai adotar. Hoje, se gosta de chamar de comportamento motor. Não só de postura, mas comportamento. Porque depende de todos esses elementos, sabe? Faz sentido, bom. né? Com certeza. Mas voltando aqui um pouco ao computador, que é o foco maior do home office, né? A gente tem essa anteriorização, é comum, né? A gente vai focando ou não enxerga direito. Muita gente também usa notebook, que não é nem um pouco ergonômico. E a gente vai deixando a cabeça para frente. Né? A cabeça é muito pesada para o nosso pescoço. É muito comum ter essas dores no pescoço. Mas aí que eu entro. É pesada porque às vezes a gente não desenvolve musculatura, né? Suficientemente para sustentar, né? Estamos falando também de jornadas, às vezes, de 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, né? Então, eu acho que nem uma pessoa, às vezes, muito treinada também aguenta ficar tantas horas parada. Né? Porque se uma pessoa for se exercitar... Fadiga. O tempo que ela exercitou o pescoço, seja no abdominal ali indiretamente, não vai compensar as 8 horas seguidas, né? Existem também... Quais são essas partes que doem mais na cervical? Geralmente as pessoas sentam na nuca, nessa região da nuca, a região nucal, não sei se você já sentiu assim, mas a região nucal é muito comum. Nos trapézios, nessa região mais cheia aqui, muscular. Eu acho que eu sinto mais no trapézio. E é muito comum também a gente encontrar síndromes miofaciais, que são basicamente situações em que o músculo fica hiperativo. E aí você encontra aquelas bolinhas de tensão, sabe? Então, essas síndromes miofaciais são muito comuns em pessoas também que trabalham com os membros superiores, vou falar assim, né? Que envolve todo mundo, né? Geralmente... a gente encontra essas síndromes miofaciais nessas pessoas. Esses são, eu creio que, as mais comuns. Algumas pessoas podem apresentar dor na face também. E isso pode ter relação realmente com a cervical. Existem alguns membros que podem... no rosto? Tem gente que sente frontal, tem gente que sente mais lateral, sabe? Mais temporal. Aí, né, tem vários tipos, né, de cefaleias. Algumas cervicogênicas, né, que a gente chama, né? Cervicogênicas. Elas podem ser daqui de trás, serem as dores referidas, sabe? Eu espero não sentir dessas. Normalmente eu creio que no trapézio, por uma soma do pescoço e o cotovelo, que eu me distraio, ele fica sem apoio, principalmente na mão esquerda. É que a direita acaba estando apoiada porque eu estou desenhando, mas a esquerda fica dando os comandos no teclado. E geralmente fica inclinadinho, assim, né? Ainda se apoia de um lado só. Assim, do ponto de vista biomecânico, se a gente tem um desalinhamento, né, das articulações, a tendência é que os nossos discos eles façam um movimento contrário. Então, se você perpetuar essa postura por muito tempo, a tendência seria de partir aquelas camadinhas dos discos que eu te falei, e fazer umas protusões, e depender até umas extrusões do disco. E isso pode comprimir algumas estruturas, gerar um processo inflamatório, e por fim a gente vai sentir dor. Sabe? Algumas situações, por exemplo, eu vejo muito na clínica pessoas com pouca mobilidade do tórax.
Não sei se você já chegou a se espreguiçar assim, faz crack, estrala assim às vezes na frente. Não sei se você já eu já passou tô chegando por na isso. idade que tudo estala. Porque algumas pessoas chegam a falar pra mim, chega estrala, sabe? Quando você tenta manter uma postura melhor, às vezes tá relacionado a bloqueio articular. De tanto ficar naquele formato, às vezes a articulação fica bloqueada mesmo, com pouca mobilidade. Então, é legal que a gente pega um nicho aqui e fala também que é legal trabalhar o tronco, às vezes, durante os períodos de repouso, de pausa, né? Da sua atividade. É muito comum muita rigidez aqui e a tendência é sobrecarregar as outras articulações. Esse é lombar, né? Cervical. Então, as curvaturas tendem a ficar modificadas da rigidez. Cada nível articular, ele representa uma angulação de movimento. Se a gente não tem essas articulações livres, a tendência é que a gente sobrecarregue nas outras. Vou supor aqui, tá? Imaginemos que cada articulação, sei lá, faça 2 graus, né, de movimento. Se você não tiver, sei lá, 2, 3 vértebras, já serão 6 graus a menos que você vai compensar em outras. Sabe? Pelo ponto de vista biomecânico, isso não é legal. Então, talvez as atividades, né, de mobilidade sejam interessantes, o fortalecimento que a gente já falou, né, das estruturas posteriores, especialmente posteriores, que a gente tem de mais tempo, né? A tendência é ficar mais fletido, né? Então, os extensores geralmente são mais sugeridos. Teve uma pergunta, mas claro, isso depende, pessoal. Tempo atrás, passou, mas eu lembrei agora. Perguntaram se estalar as mãos, os dedos, se isso faz mal. Então, ó, não tenho certeza também sobre isso. Assim, já tem alguns estudos já dizendo que não teria. Vocês são tão pequenos, sabe? Precisariam de estudos maiores pra gente ter certeza. Porque, em teoria, seria um processo natural estralar, né? Tem uma espécie de gás nas articulações, quando a gente se move, ela às vezes sai desse estado, né? E ela faz pra... Mas até então não tem muita certeza sobre não. Tem uns autores que defendem assim firmemente que não teria. Mas assim, as pesquisas ainda podem evoluir um pouquinho mais pra gente ter certeza. Gostaria de responder um pouco do que disseram que dói nas perguntas que eu fiz nos stories. Teve gente que disse... Com as coisas, né? Tem gente que falou que tem uma dor no lado esquerdo das costas, abaixo da omoplata. Cara, o que causa isso? Depende, né? Como eu te falei, várias coisas, né? Várias coisas podem estar associadas. Até essa própria rigidez do tórax pode estar envolvida. Às vezes alguma disfunção, porque a gente tem cadeias. Imagina um telhado com várias telhas. Sim. E o nosso corpo, ela tem uma espécie de cadeias, assim, musculares, miofaciais. Às vezes, se uma telha sai do lugar, a tendência é desmontar tudo, né? Não sei se você já viu alguma telha torta, assim. Geralmente a tendência é que dê uma desmontada geral. Às vezes dá uma atrapalhada nas outras. Acontece isso com o corpo da gente. A gente tem, aparentemente, né, algumas teorias mostram que a gente tem várias cadeias. Então, por vezes, alguns músculos, eles conduzem, às vezes, estresse de outras regiões. Então, não é incomum você encontrar condições de quadril em que a pessoa sente no ombro contrário, né? Ou então condições de ombro que a pessoa sente na região lombar, mais inferior, glútea, do lado contrário. Muito então, interessante. assim, isso pode acontecer. A gente pode ter um lugar doendo e o que nós fazemos para causar dor não tem nada a ver com aquele lugar. Pode acontecer. Por isso que é muito individual essa coisa da avaliação, sabe? É muito individual. Então a gente, obviamente, avalia pelos aspectos neurais, avalia pelos aspectos de mobilidade, avalia pelos aspectos até vasculares, às vezes, né, de compressão vascular. Então, depende de muitos fatores. Aí teria que avaliar realmente com um profissional. Tem gente dizendo aqui que tudo dói. Pandemia, é o caso mais complicado esse, né? Existem algumas condições, né, dolorosas em que a gente tem um fenômeno chamado sensibilização central, em que, especialmente condições assim mais, como eu posso dizer, mais orgânicas, vou dizer assim, associadas geralmente a estilo de vida. Pessoas que têm estilo de vida mais sedentário, tem mais fatores psicossociais, aí eu falo dos elementos psicológicos, estresse, enfim, demandas muito grandes, pessoas que dormem pouco, pessoas que têm uma alimentação que é muito rica em gorduras, né, em produtos mais gordurosos ou em açúcares, elas tendem a ficar mais inflamadas, vamos dizer assim, neuroinflamadas. Então a tendência é que a pessoa sinta dor no corpo todo. Claro que a gente tem algumas condições também, a chikungunya, por exemplo, ele tá bombando, né? Mas existe essa possibilidade também de a pessoa estar com, vamos dizer, toda inflamada, vou dizer assim, sabe? Então é interessante avaliar logo, tentar acompanhar logo, tentar
enquanto tá agudo, né, tentar cuidar logo, porque quando fica cada vez mais difícil da gente descobrir quem começou, sabe? Ó, Viviane falou aqui que desde a pandemia o trapézio dela travou, muita dor, muita tensão. Isso poderia ser o estresse? Poderia, sim. E Vivi é enfermeira, inclusive. Então, pandemia, então... pode ser. Pode entrar nessa coisa da síndrome miofascial. É muito comum nessa região do trapézio, né? Tem uns gatilhos, aí entra naquela coisa do sono insuficiente, a alimentação às vezes não é legal, uma rotina, sobrecarga de movimento dos membros superiores, um pacote junto. Sem falar o estresse mesmo, de lidar... Gente que trabalha no hospital, as pessoas trabalham no hospital, então, e nas clínicas, a gente tem aquela pressão de colocar tudo, tira tudo, bota óculos, né, tudo com o mínimo detalhe. Tem dias que, sem brincadeira, eu levo uns 15 minutos pra, assim, me arrumar, assim, ter um atendimento às vezes e outro, porque eu faço questão de fazer de forma meio minuciosa, né, a gente não sabe, né, como é que os ambientes que a gente passa estão, né, então, existe esse estresse também nesse momento, muito voltado, assim, pra quem trabalha na área de saúde, bem voltado pra essa coisa de tirar e botar, sabe, dos EPIs. Tem gente que tem uma dor de estimação, né? Que quando entra numa certa tensão, num certo estresse, dói exatamente no mesmo lugar. Por que dói? Interessante, porque a gente aprende muitas coisas na vida, né? E o corpo, ele aprende também essas coisas que não são legais. Ele poderia só aprender coisas boas, né? Mas a gente aprende também a dor se a gente deixar perpetuar muito tempo. A gente cria, vamos dizer assim, esses programinhas que quando tiver alguma situação semelhante a algo que você já passou no passado, você pode, né, liberar aquela cascata toda inflamatória. Então, parece que em algumas áreas... Né? Exato. Parece que tem, tipo, Pavlov, sabe aqueles experimentos, sabe, do cachorrinho? Que você aprende, né? Não sei se você lembra desse experimento, que tinha um cachorrinho, que, né, os pesquisadores fizeram, lá no passado, né, fizeram uma pesquisa, em que eles tentaram modificar, né, o comportamento do bichinho. Aí eles colocavam a comida, tocavam o sininho e o cachorrinho salivava. Aí eles começaram a treinar depois pra tirar o pote. Aí eu sei que no final, quando ele tocava o sininho, o cachorro salivava e não tinha comida na frente. Então foi um comportamento aprendido. Aquelas pessoas dizem que só vai ganhar o time se usar, sei lá, a meia do Bahia, sabe? Então, né, às vezes, essas coisas assim, de crenças são muito importantes. Claro que não é o que a fisioterapia vai avaliar com mais precisão, mas a gente, claro, tem que considerar também os fatores psicossociais. Eles podem também estar envolvidos nessa coisa da dor, especialmente na dor crônica. A dor aguda é mais fácil da gente identificar, porque às vezes o membro vai estar vermelho, avermelhado, vai ter edema, a palpação, né, muito dolorosa, o movimento às vezes vai estar prejudicado. A gente consegue ver com nitidez quando a dor é mais aguda, né, e mais assim, a gente chama assim de nociceptiva, né, quando está mais associada a um processo. Mas quando a dor é crônica, às vezes a gente não tem esse pareamento muito adequado, sabe? Do que... Às vezes não tem nem edema, às vezes não tem, assim, nada físico que denote, né? Que, enfim, que possa estar ocorrendo, por exemplo, um processo inflamatório local. A gente tem que, né, também tentar, né, abranger todas essas individualidades. Pessoal, estamos chegando perto do fim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, pode botar até na interrogaçãozinha. Eu acho que fica mais organizado no chat. Você tem alguma dica para resumir o que as pessoas devem fazer para evitar essas dores no home office? Primeiramente, né, vamos voltar para aquela coisa da variabilidade motora, né? Sempre que tiver a posição incomodando, mude a posição, faça intervalos. Daquela pesquisa que eu fiz, né, dos artistas, né, eu vi algumas coisas super interessantes. Por exemplo, tem um profissional mesmo que ele fez assim: eu coloco as coisas longe da minha cadeira, porque eu sou obrigada a levantar e buscar, por exemplo, a água tá em outro lugar, sabe? É uma estratégia, uma boa estratégia, né? Bem individualizada. Ele fala muito sobre variar a técnica. Se eu for desenhar assim, agora eu vou fazer de outra forma, fazer outra parte, né, da pintura, do desenho, variar um pouco a técnica também. A questão do mobiliário, né, se puder adaptar, é interessante. Fazer atividade física, né, é fundamental. Eu entenderia como algo fundamental, não só para a saúde física, mas mental. Alongar de vez em quando? Sim, alongar, mobilizar. O alongamento me chamaria tanta atenção. Eu sou mais do time da mobilidade, aquecer, sabe, a articulação antes. Sim. Às vezes parece ter mais efeito do que só o alongar. Tem gente que se contenta com pouco, né? Às vezes o aquecimento é mais interessante.
Os engrossadores podem ser legais para pessoas que têm, inclusive, tendinites mais avançadas, né? Algumas condições aqui. Lembra que a gente fala que algumas pessoas às vezes têm algumas condições mais avançadas? Você queria dar algum recado? Porque o tempo está acabando. Ai, meu Deus. Não é Vamos ser isso, rápidos. gente. É agradecer. Eu adorei o convite. A gente se conhece há bastante tempo. Desde que eu te conheço, você sempre foi um excelente artista, né? Eu tinha até há pouco tempo o Cebolinha, cara. Muito legal que você fez pra mim. Do Message. Muito obrigado. Lá temos aqui Me um pouco mais de agradecer. 10 segundos. Muito obrigado por aceitar o convite. Amanhã vamos continuar esse papo com Júnior Ferreira, personal. Pessoal, até amanhã, 19 horas. Muito obrigada. Tchau.